Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. No programa de hoje vamos conversar sobre uma atividade realizada em Palmelo, cidade localizada a aproximadamente 130 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia. Uma cidade que se tornou em torno do Centro Espírita Luz da Verdade. Ela foi se formando e hoje é conhecida como a capital espírita do Brasil, onde milhares de pessoas anualmente buscam ajuda para seus problemas físicos e espirituais. Estamos falando do tratamento espiritual em Palmelo. E para conhecermos este trabalho, convidamos Barçanufo Zaru, presidente do Centro Espírita Luz da Verdade em Palmelo. Seja bem-vindo, Barçanufo. Com alegria que cumprimentamos você, Marli, e também ao telespectador do programa Espiritismo em Ação. Barçanufo, quando estamos doentes, é só o nosso corpo que se encontra enfermo? Olha, é mais complexo um pouco. Não é bem só o nosso corpo. Nós temos um corpo espiritual e nós somos o espírito que pensa. O nosso corpo só age em função daquilo que fazemos, que somos o proprietário, ou então, como queira dizer, nós somos o dono desse corpo até o dia do nosso desencarne. Depois vai restar apenas o chamado perispírito ou corpo espiritual. E de acordo com o que esteja no nosso perispírito, nós vamos estar sadios ou doentes, de acordo com os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir, aquilo que fazemos em relação ao nosso próximo, se pensamos o bem, também a alimentação. Tudo isso reflete no nosso perispírito e, consequentemente, no corpo físico. E então, a nossa alma, pois estamos encarnados, ou espírito, somos sadios ou doentes, e depende de cada um de nós para que estejamos mais saudáveis espiritualmente. Barçanufo, qual é a relação que existe entre a enfermidade que nós conhecemos e a obsessão? Olha, os espíritos nos esclarecem que nós temos as enfermidades que são causas da atual existência e também as enfermidades que são causas anteriores a esta existência. Quando são causas anteriores a essa existência, são as chamadas expiações. Expiamos o nosso passado. Muitas vezes, as pessoas passam por encarnações difíceis, tendo toda uma existência como doente mental, tendo toda uma existência numa cadeira de rodas, dependendo do que foi feito em encarnações anteriores, como é o caso dos suicidas, daqueles que fizeram mal ao seu semelhante e assim por diante. Mas essa relação que existe entre a obsessão e a enfermidade, as obsessões, elas são causadas pelo desvio que temos das leis de Deus. Mas Deus é tão bom que permite a nós a nossa melhoria e permite a cura, permite a assistência a cada um de nós para que nós estejamos bem. Em Palmelo, realizamos lá o trabalho da chamada desobsessão por corrente magnética. Jerônimo Candinho aprendeu com seu professor, Eurípides Barçanufo, e intensificou a prática da corrente magnética na cidade de Palmelo. Então, a base do tratamento espiritual em Palmelo é a corrente magnética, que é um tratamento de desobsessão. Mas quando se trata da desobsessão, estão mais almas envolvidas, espíritos que muitas vezes no plano espiritual ainda continuam querendo vingar da pessoa que está encarnada e influenciando-a de uma certa forma que a pessoa passa por um processo obsessivo grave. No tratamento desobsessivo, tem-se a dupla satisfação de atender a pessoa encarnada, mas também atender os espíritos desencarnados que se encontram naquela situação espiritual. Quando o espírito que está obsediando é atendido, é amparado, assistido, ele então
começa a melhorar e a melhorar outros, que por sua vez vai formando uma cadeia, e todos um dia serão do grande rebanho de nosso grande pastor, que é Jesus. Então, fazendo parte da equipe de espíritos benfeitores da espiritualidade, que trabalham em nome do Cristo para atender às necessidades. Então, esse trabalho desobsessivo é realizado na cidade de Palmelo e tem tido muito êxito no tratamento àqueles que lá vão, lembrando que é Deus que promove a cura e não nós. Barçanufo, a cura de uma doença, ela depende de quais fatores? Pois bem, como nós até dizemos, o fator principal é a nossa melhoria íntima, é a chamada reforma íntima. Com a nossa reforma íntima, nós vamos modificando a nossa situação espiritual, vamos mantendo em torno de nós uma aura clara, firme, cheia de amor. Aqueles que se aproximam sentem essa vibração. Um dia, eu estava na casa de uma senhora, numa cidade vizinha, onde tem grande quantidade de irmãos que são católicos, e fui realizar um passe num doente que era de outra religião. Quando cheguei à casa, percebi que o ambiente daquela casa era muito agradável. Então perguntei àqueles que ali estavam: alguém aqui costuma fazer orações? E uma jovem de pouco mais de 11 anos foi logo respondendo, né? É minha avó, ela reza o terço o dia todo, então não importa. É importante que nós oremos, que estabeleçamos em torno de nós uma aura clara, firme e cheia de amor. Essa é a recomendação e é o modo pelo qual nós vamos conseguir vencer as nossas enfermidades. E também depende do merecimento, que é a pessoa começar a trabalhar no bem. Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tratamento espiritual em Palmelo. Barçanufo, o que é um tratamento espiritual? O tratamento espiritual, que é realizado na cidade de Palmelo e em várias outras casas espíritas, o Centro Espírita, Marli, é o nosso lar, é também um hospital e é também a nossa escola. Como lar, somos todos irmãos. Como escola, é um local de aprendizado para a nossa alma, que são ensinamentos que nos servem para toda a eternidade. E como hospital, é porque muitas das enfermidades que atingem o nosso corpo físico, primeiro ela nasce na nossa alma. E o local correto para buscarmos a solução desses problemas é o Centro Espírita. É no Centro Espírita que nós vamos encontrar a solução para muitos dos males que possuímos. Que às vezes tomamos o remédio ou não conseguimos vencer aquela enfermidade porque a causa dela é espiritual. Então é necessário que se ajude no sentido espiritual para que o corpo físico possa receber a cura. As operações espirituais que são realizadas em Palmelo, elas são realizadas sem corte, sem utilização de material como bisturi ou outro cortante. É através do médium chamado efeitos físicos que realiza as operações espirituais. E a operação ela não é no corpo físico, é no perispírito ou corpo espiritual. A partir do momento que se realiza uma operação espiritual, o nosso corpo físico, com o passar dos dias, vai recebendo a influência direta e reflete no corpo físico a operação feita no perispírito. Então as pessoas ficam encantadas com os resultados que são obtidos através das cirurgias. Lembrando que depende do merecimento e da vontade de Deus, porque sem Deus nada pode ser realizado. Não podemos realizar nada sem a vontade de Deus. Lembrando também que além das operações do trabalho por corrente magnética, também tem o passe, que é a fluidoterapia, a água fluidificada. É interessante os relatos dos médiuns videntes, quando mostram que em cada frasco, em cada garrafa que ali está colocada sobre a mesa, então é colocado um remédio de acordo com a necessidade daquele paciente. E temos tido grandes oportunidades de ver os tratamentos sendo bem-sucedidos. Pastor, nos relate casos mais frequentes das pessoas que buscam realizar o tratamento espiritual na cidade de Palmelo. Olha, como o tratamento ele não é pago, ele é um tratamento gratuito, então não há assim uma propaganda. Quem realizam as propagandas são as próprias pessoas que vão a Palmelo, são curadas e que logo em seguida ali estão também os seus parentes que vão em busca daquela cura, porque as pessoas recebem a assistência e a proteção espiritual. Então, essa divulgação, nós temos aquela preocupação com a divulgação da doutrina espírita, pois se a doutrina espírita é boa para mim, é também para o meu semelhante. Mas não há uma divulgação do tratamento, as próprias pessoas é que fazem. E aí, os casos são os mais variados possíveis. Há poucos dias, tivemos uma senhora que estava com câncer, mas ela não queria ser operada na medicina, quis ir para Palmelo. É lógico que nem todas as pessoas são curadas, depende do merecimento de cada uma. Mas esse caso foi tão interessante que ao receber a alta, ela volta ao médico, faz os exames e o médico ainda diz para ela, só acredito porque foi eu que fiz o primeiro exame, senão não acreditaria nos exames que estou fazendo novamente. Então, casos como esses. Mas não estamos aqui
com o intuito de fazer uma propaganda de nenhum caso, pois o merecimento nós não temos para isso. O merecimento é de Deus. E muitas vezes as pessoas que chegam em Palmelo com alguma enfermidade não sabem que às vezes a causa pode ser espiritual, pode ser um processo de obsessão. E ali no tratamento espiritual, buscando atender as causas, ela vai naturalmente ao longo do tempo alcançar a cura, né? Olha, muitas pessoas, Marli, são médiums. Sentem a presença dos espíritos, veem os espíritos, sentem o mundo espiritual. E às vezes não compreendem. E não compreendem. E assim, quando chega a um centro espírita que é relatado por que ela se encontra daquela forma e começa a compreender o seu estado, a ter consciência de que são médiums, começa-se o estudo, logo em seguida começa o trabalho com a mediunidade e a pessoa passa a ser um benfeitor daqueles que também têm outros problemas. É assim, as pessoas vão podendo melhorar o ambiente que estão à sua volta e melhorar a si próprio. Quantas e quantas pessoas chegaram em Palmelo para tratamento que hoje são trabalhadoras que ajudam as pessoas que buscam o tratamento em Palmelo. Às vezes acabam permanecendo na cidade, né? Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tratamento espiritual em Palmelo. Barçanufo, no bloco anterior, nós falávamos sobre alguns casos de pessoas que buscam
Palmelo, o tratamento espiritual, em função das suas necessidades no sentido físico ou espiritual. Diga para nós que resultados nós podemos observar naquelas pessoas que nós citamos que vão ao Palmelo em busca de socorro espiritual. Olha, o primeiro resultado é a modificação que vai se operando em cada pessoa através dos esclarecimentos e dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, baseados na doutrina espírita. As pessoas recebem a indicação de que devem realizar o culto do Evangelho no lar. O lar passa a modificar. Recebem a orientação de que devem sempre realizar as suas orações. Então, há uma modificação íntima de cada pessoa. Além do que os resultados que nós podemos presenciar são imensos. Pessoas que começam a ter uma nova atitude em sua existência quanto ao trabalho que realizam, a dedicação que passa a ter em benefício daquelas pessoas mais necessitadas, sendo assistencial, atividades de estudo, há uma modificação nesse sentido. E os resultados das curas que temos que levar em consideração o merecimento de cada um e a vontade de Deus, nosso Pai, que são imensos. Marli, dentro do tratamento espiritual, quando a pessoa chega com um problema, muitas enfermidades, nós falamos há pouco, são espirituais. Mas nós vamos tentar explicar melhor como funciona essa questão. Existem fluidos que são perniciosos, que André Luiz chama de nuvem negra, matéria mental fulminatória, e que vão se alojando na pessoa devido aos problemas que elas têm. Assim, através do passe, como dissemos, retira-se aqueles fluidos e a pessoa melhora, sente a cura espiritual. Então, além dos fluidos, há a presença de espíritos que já se encontram no mundo espiritual, espíritos que às vezes estão doentes, porque eles encarnaram com problema e não era expiação, porque tem a questão da enfermidade que continua no mundo espiritual, são as pessoas que buscam com as próprias mãos, através do vício ou então através da maldade, e voltam para o plano espiritual em situação difícil, tornando-se espíritos doentes, que precisa dos atendimentos através da mediunidade, assim como o encarnado. E muitas vezes eles se ligam às pessoas, e uma pessoa que tem uma sensibilidade, se está um espírito ligado com um problema, por exemplo, no pulmão, ele sente um problema de pulmão sem mesmo ter uma enfermidade física. Quando é atendido o espírito que é amparado e encaminhado, cessa o problema naquela pessoa. Então, através da corrente magnética, é possível fazer a limpeza e o auxílio ao desencarnado, e o tratamento, então, tem esse benefício. Nós vamos assistir uma matéria que nos mostra como funciona o tratamento espiritual em Palmelo. Acompanhe conosco. Palmelo recebe anualmente milhares de pessoas em busca do consolo e alento espiritual, por meio do tratamento e de mensagens de amigos e familiares já desencarnados. Uma das principais atividades de atendimento aos pacientes desempenhada pelo Centro Espírita Luz da Verdade é o raio-x, que acontece todos os domingos pela manhã. O raio-x é a base do tratamento de Palmelo. É um raio-x feito através de médios videntes, que são médios que têm condições de ver, como a gente fala, ver as doenças, ver o paciente, às vezes, a parte espiritual e a parte material. Eu fui a vários médicos, fiz tomografias, enfim, tudo de praxe. E eles disseram que era uma enxaqueca, né? E a partir daqui, do momento que eu fui, não é enxaqueca, é uma inflamação no osso que está afetando visão, respiração. A busca por mensagens psicografadas também é frequente. Através dos médiuns, os espíritos familiares dos pacientes se manifestam para falar sobre sua situação no plano espiritual, por meio de palavras consoladoras e amigas.
A mensagem que eu recebi foi para continuar perseverando, ter muita fé, acreditar que a vida continua e sempre fazer a caridade para ajudar o próximo. A psicografia é a manifestação do espírito através da escrita. Nesse tempo de trabalho, muitas alegrias foram distribuídas no conforto que as pessoas receberam de familiares desencarnados. Existem contraindicações, Barçanufo, para fazer o tratamento espiritual? A contraindicação é não fazer o tratamento espiritual. Quando realizamos o tratamento espiritual, somos beneficiados e muito. O próprio trabalhador, ele é o primeiro beneficiado. Ao trabalhar como médium, seja no passe, sendo médium da corrente, ou como vidente, ou como médium de efeitos físicos, psicográficos, somos os primeiros a sermos beneficiados pela proteção e amparo da espiritualidade. Então não há nenhuma contraindicação. E é indicado para todas as pessoas, porque o passe faz a limpeza do nosso campo espiritual, retirando aqueles miasmas, aquelas preocupações, aqueles problemas que vão se acumulando. Então é importante que as pessoas possam receber o passe e também, se tiver a possibilidade, a mediunidade, ingressar numa escola para médiuns para também ser trabalhadores. Então, seja de um problema de ordem familiar, espiritual, física, crianças, jovens ou adultos, podemos buscar o tratamento em Palmelo? Podemos, sim, e não só em Palmelo, mas buscando centros espíritas. A cidade de Palmelo está de portas abertas, atende a todas as pessoas que ali chegam. E nós até costumamos dizer que o ambiente não é só o centro espírita. As casas, os locais, é como se respirasse o ambiente da doutrina espírita. Lógico que cada um sintoniza onde quer. E lá em Palmelo, se quisermos sintonizar com o bem, temos muitos méritos e muitos locais ali naquela localidade. Quando dizemos méritos, é pela boa vontade, pelo empenho das pessoas em realizar as suas tarefas na mediunidade e no trabalho assistencial. Não trazemos esses méritos para nós, mas para a espiritualidade que estão presentes. No tratamento espiritual, nós vamos lembrar também dos médicos espirituais, dos enfermeiros que realizam as tarefas. Existem os relatos dos médiuns videntes quando mostram os casos das pessoas que são atendidas e naquele instante descrevem os aparelhos espirituais que são utilizados para os tratamentos, seja na cirurgia ou na corrente magnética. Como nós vimos, o seu Lázaro, que é uma pessoa que temos uma admiração profunda por ele, pelo trabalho que realiza, pela dedicação que tem, chegou em Palmelo também para tratamento espiritual. Após o seu tratamento, continua realizando em benefício do seu semelhante. É ele hoje, Marli, que dirige o grupo de médiuns videntes que realiza o exame do raio-x espiritual. E a Vânia, que nós vimos aí na reportagem, é a médium que traz, através da sua pena, ou seja, da sua psicografia, as notícias do mundo espiritual, os relatos do mundo espiritual. Barçanufo, qual a média de atendimentos realizadas em Palmelo, rapidamente? Olha, cerca de 200, 300 pessoas semanalmente passam pela cidade, entre tratamento e também para visitação e para conhecer a cidade. Caro telespectador, se você quiser obter mais informações sobre o tratamento espiritual na cidade de Palmelo, acesse o site palmelo.com. Ficamos aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Foi uma alegria tê-lo conosco, Barçanufo. Que Jesus nos ampare. Assim seja.